ter uma tese que eu publiquei em 2000 e... Deixa eu ver. Eu faleceu em 2010. Eu devo ter publicado ou em 2010 ou em 2011. Teoria da energia composta. É o processo de aparição de espíritos. Todo o processo explicando pela física, não era ainda pela física quântica, mas pela física, como é que funciona, por que acontece alguns fenômenos quando as pessoas veem, têm visões sobrenaturais, veem espíritos. Que é aquela coisa da queda de temperatura, a pessoa sente mais frio, o movimento da pessoa sente uma energia percorrer o corpo. Então, nessa tese, inclusive, explica bastante disso. Essa tese ela ainda não foi refutada. Eu, sinceramente, estou esperando que ela seja refutada, porque o fato dela ser refutada não é ruim, isso é bom. Porque quando você refuta alguma coisa, significa que, quando alguém refuta alguma coisa que você fez, significa que você fez aquele indivíduo parar para pensar e investigar. A partir do momento que ele refuta com algum embasamento. Quando ele refuta com algum embasamento, significa que tem algumas informações ali que podem ser avaliadas. Então, acaba sendo sempre bom quando refuta. Então, quando eu falo não foi refutada, eu não acho tão bom. Quanto, as pessoas podem dizer assim, ai, que legal, não foi refutada. For olhar, sei lá, narcisicamente falando, seria lindo, mas não é bom, né? Porque daí você fica ainda sem a continuidade. Mas é justamente pegar o entendimento de leis que a gente já conhece da física, e que agora já existem leis da física quântica e da mecânica quântica, e trazer para dentro do contexto da espiritualidade para começar a comprovar algumas coisas que não poderiam ser comprovadas por ensaios científicos atuais, são os mais costumeiros, que teria que se criar ensaios ou instrumentos científicos mais potentes para conseguir fazer aquelas comprovações. Então é nisso que está a espiritualidade quântica. Mas tu comprovou algo nisso? O que tu está esperando Não, eu não refutar? comprovei. Eu só mostrei como funcionava o processo de aparição de espíritos. Por que acontecia de haver a queda na temperatura, a pessoa sentia uma energia percorrer o corpo, por que muitas vezes isso interferia objetos eletrônicos, né? Então, qual que era o funcionamento? Porque quando você está falando de uma aparição, você tem uma coisa que vai muito além disso. A gente tem que parar para pensar que, primeiro, o nosso cérebro ele é um só. O meu, o teu, o dele é tudo igual. Segundo, as nossas vias de entrada são as mesmas. Né? Então, vamos pegar ali os olhos. Nos olhos a gente tem cones e bastonetes, que são células oculares. Algumas são para fazer a captação de formas e as outras captação de cores. Então, você tem os fótons, sejam da lâmpada ou do sol, né? Não importa, incidindo sobre uma matéria. Quando ele incide sobre uma superfície, os átomos dessa superfície se agitam. Esse agito faz você enxergar o objeto, tanto a forma quanto a cor. Então, lá. Se a gente for olhar, assim, essa questão de espírito sobre uma ótica um pouco mais científica, como é que eu preciso de um agrupamento de energia muito grande para poder excitar esses sensores oculares meus a ponto de eu conseguir enxergar aquela imagem. Se você está falando de um espírito, ele está fora do corpo. É uma lógica. Então, não tem o elemento principal, né? Que é a junção, aquele agrupamento de átomos. Lembrando que átomos formam moléculas, moléculas formam células e células formam organismos. Então, a gente é um amontoado de átomos. Só que enquanto a gente isso aqui está bem agrupado, está bem visível. Quando você está falando de um espírito, não está mais agrupado. Porque, tecnicamente, ele não está, né, não tá mais no corpo. Ele desencarnou. Então, como é que você consegue enxergar ele? O que ele tem que fazer? Se ele vai criar uma agitação ambiental o suficiente para você poder enxergar ele, para excitar as suas células, né, os seus sensores oculares o suficiente para você ver, ele precisa fazer uma alteração ambiental. Porque para ele agitar uma quantidade de átomos para isso,
O que que o agito de átomos faz? Explode, né? Explosão. Você não pode ficar colocando um átomo em ressonância. Você quebrar ele nem em sonho também, né? Se você quebrar ele em sonho, você sabe. A bomba atômica é justamente o processo de fissão. Então você não pode causar isso. Qual que é o jeito? Diminuindo a temperatura. Mas aí a gente considera então que existe uma inteligência ali, ou um poder nesse espírito de baixar essa temperatura para ser visto. Sim. Mas é a vontade, né? O nosso poder é a vontade. É o maior poder que a gente tem. As pessoas não têm, normalmente elas não têm ideia do tamanho do poder que elas têm. O maior poder nosso é a vontade. Não tem outra coisa em nós que seja mais poderosa que isso. Você poderia, sei lá, mudar objetos com o pensamento. Você teria que ter a vontade. E a vontade teria que ser forte. Mas eu não posso criar a vontade. Ela tem que ser natural, que eu posso Mas imaginar isso é natural, agora. nossa, a gente já tem vontade, né, o tempo inteiro. Mas eu quero que aquele óculos mexa. Eu quero. Ah, mas não é assim. Não tem como ser assim, né? Seria impossível. Eu acho impossível. Eu, sinceramente, eu acho impossível. Tipo, A gente não tem esse controle todo. Né? Teoricamente é possível, mas praticamente ainda não. Não. Entendi. Não. Já pensou quanta gente a gente mataria? Bastante. Porra, cara. Eu ia no shopping, na praça de alimentação ali, eu ia eliminar uma boa parte pra pegar uma mesa. Puta, ia ser tão bom, né? Hoje a gente foi almoçar, a gente ficou na fila de espera lá no restaurante. Só pensando na física quântica. Puta, cara. Não precisava matar. 3 dores de barriga ali já era o suficiente, entendeu? Desmaiar alguns na fila. Mandava pra casa. Então, não, tecnicamente é possível explicar, mas não é algo simples de fazer. Mas esses fatos, eles vêm de onde? Eles são pesquisados. Não, eles são pesquisados. Ah, você tá falando da teoria que eu... Tipo assim, tu ouve um cara falando, eu vi um espírito. E aí tu analisa a partir daí, porque como é que tu confia no relato de alguém? Eu não confio no relato dos outros. Mas eu vi. Então eu não tenho como... Eu acho que eu vi... Eu acho que assim como alguma professora minha jogou praga, que eu ia trabalhar com coisa que mexesse com cálculo, alguém rogou praga quando eu falei que eu não acreditava em negócio de espírito. Quando é que tu viu? Que eu vi. Eu não vi, não foi coisa feia, mas eu vi e eu não gostei. E eu já falei que se alguém for se manifestar, vaza. Não quero nem saber, nem o anjo da guarda não pode. Se chegar com jeito. Devagarinho. Não tem jeito, cara. Vou putar essa porta assim, peraí, só atravessando a porta com a mão assim. Nossa, cara, já pensou? Só um pouquinho. Tô Meu chegando. Deus do céu. Eu acho que eu me mato na hora pra virar um espírito pra poder ser um cacete. Filho da mãe que faz um negócio desse, cara. Mas como é que foi essa experiência? Tu quer falar? Mas é porque é bem normal. Foi em casa mesmo, né? Eu vi. É um homem muito alto. Cara, muito, muito, muito alto. Tu não conhecia? Não, nunca vi na vida. Não sei nem quem era. E o pior, né? Que a gente não acredita nas coisas que tá vendo, né? Olha e ainda olha de novo pra ter certeza do que tá vendo, né? E aí eu lembro que eu gelei na hora. E eu tirei uma foto. Eu tenho essa foto. Eu tirei uma foto que saiu também. E era uma foto tirada com câmera digital. Não tinha como fazer sobreposição de imagem. Porque quando é de filme, tinha muito essa coisa assim, sobrepôs imagem, deve ser um erro do filme, tal. Não era. E era uma criança, e não tinha criança nenhuma aquele dia em casa. E eu nunca mais tirei foto virada para aquele vidro também. Nunca mais na vida. Mas juro. Esse cara, tu falou com ele ou só gritou e sumiu? Não gritou, não nada. Não, eu não grito. Eu sou aquela pessoa... Cara, eu sou aquela pessoa que eu tô ferrada, cara. O dia que uma presença demoníaca passar por mim, não vou nem chamar ninguém, porque eu não grito. Só vai gelar. Eu só vou gelar, entendeu? eu não gritei, eu não fiz nada. Eu só vi, e daí eu fiz assim de novo, pra ter certeza do que eu tava vendo. Fiquei olhando, me olhou de volta. Foi olho no olho. E eu olhei, eu sabia, não tinha como, não era ninguém que eu conhecia, não tinha ninguém em casa ali, não tinha como aquilo acontecer. E aí eu vou falar um negócio pra vocês, gente. Quase que eu fiz xixi na calça aquele dia. E ele sumiu quando teve medo? Sumiu. Cara, que loucura. E a partir disso tu foi tentar entender. Não, eu já tinha tentado entender antes. Por curiosidade. Depois
daquela aparição, aí eu falei, não é possível, cara, porque eu sei que eu não tô louca, eu não tô delirando, não tenho delírio, não tenho nada, eu tenho que ver o que é isso aqui. E a sensação do fluido, aí eu comecei a pesquisar e conversar com outras pessoas, inclusive conversei com a SBE, que é a Associação Brasileira de Estudos Espíritas, e eles comentaram que sempre haviam relatos da diminuição de temperatura. E aí eu fui procurar, eu sempre quero respostas, né? Eu tenho esse negócio de respostas. Para mim é importante respostas. Não porque eu quero saber tudo, não é por isso. Mas é porque, assim, se tem uma pergunta, deve ter uma resposta. Eu sou muito curiosa com tudo. Não é nem que eu sou uma sabichona, uma sabe tudo. É que eu sou muito curiosa. E aí eu fui procurar a resposta. E aí eu não encontrava a resposta. Eu pensei, não, tem que ter um mecanismo para isso acontecer. Porque não é assim, um aparece aqui, outro lá, e só aparece ou não aparece? É verdade ou uma ilusão de ótica? O que está acontecendo? Né? E aí fui procurar me aprofundar cada vez mais para entender. Aí foi por isso que eu criei a teoria da energia composta. E aí, era uma forma de explicar com a física como é que acontecia o processo. E a hipótese de que pode ser o teu cérebro criando... Pode também. Considero extremamente possível. Tu joga lá também? Tenta refutar ela mesma? Vai na roda. Eu jogo na roda. Tu tá lá no teu estudo essa hipótese também? Embora eu tenha feito embasado bem a teoria da energia composta, eu sempre deixo a minha mente aberta de que aquilo poderia ser alguma coisa. Só que teve uma vez, até bem lembrado agora, eu fui escoteira, quando eu tinha 14 anos. Minha mãe, eu queria muito entrar no escotismo, e minha mãe achou que ia ser bom para eu aprender a interagir com as pessoas. E aí eu entrei no escotismo e aconteceu um lance uma vez que foi... Mas aquele lá ficou... Eu nem fiquei prestando atenção naquilo na vida porque eu achei meio surrealzaço, assim, foi um negócio. Mas eu não estava sozinha, então eu não estava louca. Tem que ter sido um delírio coletivo. Era eu e a Londier, que era do mesmo grupo escoteiro que eu. A gente, de noite, no acampamento, a gente fazia uma brincadeira. Quem não conseguia dormir... Aí ficava lá o chefe do grupo escoteiro, né? Também acordado, né? Claro que não ia deixar um monte de criançada, né, acordado sozinho no meio do mato, né? Só que acampava na mata, mas dentro de sítios, né? Em áreas cercadas, né? Não era espaço livre, assim. E reunia o grupo, dividia na metade. Um grupo saía para se esconder e o outro grupo saía para procurar. E numa vez dessa... A gente foi, e daí eu e a Lundia, a gente estava na frente, que eram as loucas, né, que saíam na frente para poder abrir caminho, né, para a galera vir. E a gente viu um negócio iluminadão, assim. Eu tô contando umas coisas que eu nunca contei para ninguém publicamente, tá? Eu acho que esse podcast vai servir para todo mundo. Os haters vão adorar isso aí, né? Puta vida, né? Nossa, cara, quando eu vejo os haters lá no vídeo do Shark Tank, eu fico até emocionada como os haters falam coisas legais. Agora tem mais coisa ainda pra falar. Mas tu tem hater? Cara, eu tenho hater. Meu Deus do céu. Eu tenho. Todo mundo tem, não adianta. Mas se tu tem hater, eu vou ficar bem com meus haters agora. Não, todo mundo tem hater, cara. Não tem jeito. Todo mundo tem hater. Isso aí é normal. Né? Isso aí até não sei, acho que é meio, faz parte da natureza, né? Tem que ter. São o espaço organizando quanticamente, né? Pra deixar tudo equilibrado. Eu não vou fazer as comparações que vieram da minha mente aqui, porque eu não sou louca de provocar os haters, mas enfim, né? Enfim, sempre tem que ter, né? E daí a gente foi indo na frente e a gente viu uma iluminação meio diferente, assim. E tinha e a gente tava achando que tinha serração. Pra gente era uma serração. Aquilo já falou, pô, tá com serração e tal, né? Vamos. Por isso que a gente até foi indo um pouquinho mais na frente e tal, né? Para as meninas irem acompanhando. E daí tinha a gente viu uma gruta. Uma gruta dessas capelas, assim, de pedra. Mas era muito grande, era da altura do estúdio aqui. Um negócio enorme. De pedra. E tinha uma grade na frente. E atrás, a gente não conseguia ver a imagem que tinha na gruta, porque a serração era muito baixa. Só que a gruta era como se ela fosse iluminada, como se tivesse luzes lá dentro, holofote, alguma coisa assim. E a gente viu 3 cores: branco, azul e vermelho. Beleza, fomos embora.
interpretamos que a gente viu o azul e o vermelho, que o branco podia ser só da luz, né, do holofote. A gente avisou para as meninas, não vamos para cá porque aqui tem uma gruta, vamos respeitar, que o dono da chácara deve ter feito, tal, vamos para outro lado, tal. A gente foi para outro lado. Tal. Então, no dia seguinte, a gente foi perguntar, que a gente foi lá tirar leite da vaca, porque assim, a gente acampava e a gente adorava o lugar que tinha vaca, porque daí a gente tirava leite da vaca para fazer o café ali com o leite da vaca mesmo, ali tirado na hora. Eu não sei nem se foi por isso que eu não fiquei com intolerância à lactose, fica a dúvida. É leve, mas tem. E daí a gente foi conversar com o dono da chácara para perguntar onde ficava, porque a gente foi de noite, a gente não sabia ir, né? De dia de novo. Onde era a gruta. Que a gente queria ir lá na gruta, tal. Ele falou, não tem gruta nenhuma aqui. Aí, eu sou mole, gente. Eu sou cagona. Nossa senhora, gente. Eu olhei assim, eu senti a glicose descer, assim, escorrer pelo pé. Aí eu falei, não, tem uma gruta. A gente foi até a gruta. A gente estava ontem. Tinha um nome aquela brincadeira que eu não lembro, que é um nome lá no escutismo mesmo, tem esse nome. A gente foi até a gruta. Será que a gente não foi no limite do teu sítio? Às vezes é no sítio vizinho, alguma coisa assim. Ele falou, não, ninguém aqui na região tem gruta. Não tem gruta nenhuma aqui na região. E no escutismo a gente aprende a fazer umas marcas que é pra gente encontrar o caminho que a gente fez. Que a gente aprende justamente isso, porque se perder, né, vai pela marcação para poder ir para pro ponto da onde partiu, pelo menos, né? E aí a gente resolveu seguir a marcação. Não, vamos lá, porque como assim não tem gruta, né? A gente foi, cara, juro pra você. Eu tenho aonde de testemunha, gente. E o grupo escoteiro inteiro, né? Porque daí foi todo mundo lá. Porque eu falei, a gente falando assim, não, tem uma gruta lá, a gente viu. E a gente foi todo mundo ver a tal da gruta. Juro pra você, não tinha gruta nenhuma lá. E tava a marcação que a gente tinha feito na árvore. Porque a gente usava aquelas facas de acampamento, né? Essas facas de caça, né? Só que a gente não caçava, a gente só usava por causa do acampamento, porque descascava a madeira, tal. E na frente, se a gente acho que tivesse dado assim mais 2 ou 3 passos, tinha uma vala. E era uma vala muito funda. Eu olhei para onde eu falei assim, cara, eu acho que era Deus protegendo a gente, porque se a gente desse mais uns 2, 3 passos aqui, a gente ia cair nessa vala. Cara, que loucura. Depois daquele dia eu comecei a ficar meio cabreira. Eu falei, cara, tem mais alguma coisa que a gente não sabe. E daí, eu lembro que tinha uma chefe que era do grupo de lobinhos, a Marleide, até faleceu de câncer há pouco tempo. E ela falou pra gente, ela falou assim, isso aí, era Jesus protegendo vocês. Por causa do manto, azul e vermelho. Branco, azul e vermelho. Ela falou, isso aí era Jesus protegendo vocês. Pra não acontecer um acidente. Cara, que loucura. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Até hoje eu tenho isso na cabeça. Cara, gente, porque não é possível, eu não vi sozinha. Entendeu? Se eu visse sozinha, eu dizia assim, tá, pirei. Mas, cara, tinha mais uma vendo comigo. E depois o grupo todo. A gente marcou a árvore, a gente foi lá. Não podia, né? A gente não comeu nenhum matinho diferente lá. Não fumou nada. Não, naquela época o pessoal da nossa cidade não fumava maconha ainda.